Vamos ler apenas o 1 e o 2, já que na abertura nós lemos até o 21, não será necessário repetir. Romanos 12, verso 1. Todos encontraram, amém? Diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Pai? Obrigado por esse texto, obrigado por termos a palavra diante de nós, a revelação de quem o Senhor é, apontando para Cristo. Que agora essa palavra, esse texto e tudo que nós vamos meditar nele faça sentido primeiro ao nosso coração, à nossa mente, e seja aplicado em nossa vida para o nosso bem. Que o Senhor guarde agora a nossa concentração para si e que nós possamos te ouvir nessa manhã em a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no dia 31, que foi na quinta-feira, nós comemoramos ou fizemos lembrança, do dia da Reforma Protestante, esse evento que aconteceu há 507 anos atrás. 507 anos atrás, e um evento que mudou toda a história da fé. Mudou toda a história do andamento da igreja. Algo que foi crucial para que o evangelho pudesse ter de novo o seu lugar. Quando a gente diz isso, não é que o evangelho tenha perdido o seu lugar, que ele pudesse em algum momento ser algo de segunda categoria. Não, o evangelho sempre teve o seu lugar e Deus sempre teve os seus. Mas, de maneira manifesta, alguém procurou trazer de novo o evangelho ao foco, o evangelho de novo ao centro. E quando eu digo trazer o evangelho de novo ao centro, a gente entende olhar de novo para Cristo. Retornar o olhar ao Senhor da maneira que devemos olhar para o Senhor. Isso acontece de maneira precoce ainda com alguns homens, Wycliffe, John Wycliffe, John Huss, alguns homens que procuram fazer isso, mas são calados, mas ali já nasce a ideia, ali já se acende a brasa, para depois acontecer um fogaréu, Savonarola também, outro pré-reformador. E aí, nasce no dia 10 de novembro de 1900 não, coloquei 900 aqui, mas 1943 está muito perto, Nasce em 1543, no dia 10 de novembro, um homem chamado Martinho Lutero, um alemão. Ele nasce em Ensben, na Alemanha. A família tem toda a intenção de que ele seja um advogado. Os pais fazem de tudo para que ele tenha uma educação que a família não teve, querem fazer de Lutero o que a família não conseguiu ser, por isso eles pagam estudos e tentam ajudá-lo e tentam fazer com que esse filho consiga alcançar essa profissão de direito, voltados para o direito. Mas, numa tempestade que ocorreu uma vez que voltava para casa, caminhando em um campo aberto, e muitos raios caindo por causa das árvores, ele com medo de perder a própria vida diante daquela tempestade, e ele sozinho, perdido no meio daquilo, raios para aqui, raios para ali, ele faz uma oração a Deus e diz que se Deus poupasse a vida dele, ele se voltaria para a igreja e se tornaria um freio. Ele não morre. Então, ele cumpre a sua promessa, mesmo contrariando toda a família, ele decide abandonar essa ideia do direito e voltar-se ao ministério de sacerdócio. Então, Martinho Lutero volta-se ao sacerdócio. E quando ele entra para essa igreja, quando ele entra para esse lugar como freio agostiniano, ele começa a enfrentar suas lutas internas, porque ele percebe que daquele que é líder é exigido uma perfeição, e ele começa a perceber que ele não tem essa perfeição para oferecer. Então, Lutero trava muitas lutas internas, orações em voz alta, cheias de aflição e agonia. Às vezes,
lutando contra o próprio diabo, como ele mesmo diz, né? Expulsando o próprio demônio da sua mente, porque ele era fraco, ele era alguém inútil na sua ideia, na sua cabeça, e ele dizia, eu não sou perfeito, mas exigem de mim a perfeição. Então ele tinha essa luta para agradar a Deus e sempre essa falha na hora de agradar a Deus. Então, essa influência nele, essa aflição nele foi causando nele um mal-estar muito grande. E a gente percebe na leitura da sua biografia, da história, que a influência dos ensinos de Lutero suscitou várias interpretações acerca dele mesmo. Então, a história da Igreja Católica, a história tradicional, ela mostra para nós um monge maluco, que falava sozinho, que tinha surtos psicóticos, quase que demoníacos, e que de uma maneira também demoníaca tentou destruir a igreja. É assim que eles veem esse homem. Mas para os protestantes, nós que somos frutos da reforma, Lutero foi um cavaleiro divino. Lutero foi uma espécie de libertador, como Moisés e Elias. Ele foi uma espécie de libertador da fé, alguém que lutou pela fé. Longe de querer fundar uma nova denominação, e esse é um dos ataques, né, mais recorrentes a respeito dele, que ele quis montar uma igreja para si, ele nunca quis isso, nunca quis uma nova denominação. Lutero sempre se viu como servo da igreja, sempre se viu como servo da igreja. Por isso, o que veio a ele foi um profundo desgosto quando os primeiros protestantes na Inglaterra, na França, na Alemanha começaram a ser chamados de luteranos. Ele disse, por que vocês colocam o meu nome nessas pessoas? Por que vocês fazem isso? Aí ele diz assim, em 1522, a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não se chamem luteranas, mas se chamem cristãs. Quem é Lutero? O ensino não é meu. Eu não fui crucificado por ninguém. Então, ele nunca quis dividir a igreja e ter uma nova denominação com o seu nome. Mas o que Lutero sempre quis foi reformar a igreja. Ele quis que a igreja voltasse a um rumo que havia se perdido, o rumo das Escrituras. E isso aqui, esse protesto dele, para que não colocasse o seu nome, não é uma falsa humildade, mas um esforço real que ele tinha de erradicar do meio da igreja o culto à personalidade. Porque isso já vinha acontecendo. Já estavam cultuando pessoas e não Deus. Já estavam cultuando uma instituição e não Deus. Ele diz, não vamos recomeçar. Não vamos fazer isso agora a partir do meu nome. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Então, a ideia dele sempre foi essa, centralizar Cristo, centralizar as Escrituras, centralizar a fé, a graça, e retornar a igreja para o caminho da glória a Deus. Esses são os 5 pilares, né, da reforma, que na internet agora, de forma recorrente, todo mundo posta, né? Sola fide, solus Christus, sola Escritura, sola gratia e sola Deo Glória. Os 5 pontos que basearam a reforma. Somente a Escritura, nada mais além da Bíblia. Nenhuma bula, nenhuma receita, nenhuma ideia além da Escritura. Somente a Escritura. Somente a fé. As obras são resultado da fé. As obras não salvam. O que salva é a fé. A justiça é somente pela fé. Então a fé e somente a fé. É o que ele dizia. Somente Cristo e mais nada, nem um homem, nem uma igreja, nem uma placa. Somente Cristo, somente Jesus, somente a graça. Só esse favor de Deus contra as obras meritórias. Só a graça de Deus, nada além disso. E tudo isso junto redunda em somente a Deus a glória. A glória não pode ser dada a nenhuma instituição, a nenhuma pessoa, não pode ser dada aos reformadores, a ele. A glória é somente a Deus. Somente a Deus a glória. Esses são os 5 pontos que baseiam o que Lutero ensinava e pregava. Existe uma frase que ele escreveu, onde ele diz, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Essa frase de Lutero é um eco no coração de todo aquele que se acha necessário a Deus. Ou deve ser, né? Um eco, um grito. Porque é um problema. Quando a gente começa a achar que se nós não estivermos, a coisa não acontece, e começarmos a nos acharmos necessários a Deus, nós vamos começar a pensar de nós mesmos como deuses menores. A partir do momento que você se acha absolutamente necessário a Deus, você vai começar a se ver como um Deus menor. Não somos nada. Lutero dizia isso.
E o que levou Lutero a fazer essa reforma? O que levou Lutero a pregar na porta da igreja em Wittenberg as suas 95 teses contra as práticas da igreja? O que leva esse homem a fazer esse ato que para muitos era uma loucura? Porque a igreja e o Estado aqui já estão misturados. A igreja tem muito poder. A igreja tem poder de deixar vivo ou matar. O que faz Lutero ter essa coragem? O que promove isso? A gente chama de Idade das Trevas, que foi esse período que antecedeu a reforma. Esse período negro da humanidade. Lutero passou por isso. Nesse período, o cristianismo primitivo tinha se tornado uma estrutura organizada, hierárquica e centralizada em homens. Então era uma hierarquia, todos eram escolhidos de maneira política, a organização estava acima da escritura e tudo era centralizado nos líderes, nos homens. A teologia popular, o que a igreja sabia acerca de Deus, tinha caído no que a gente chama de sinergismo. Um sinergismo muito cínico, né, e infundado. E o que é sinergismo? O oposto de sinergia é monergia. Né? Partindo do que é monergismo, mono, já diz tudo, né? E energia. Monergismo é entender que uma força opera para a salvação do homem, apenas Deus. Tudo está nele, tudo é feito por ele. No sinergismo, crê-se que duas forças operam para a salvação: Deus e o homem. O homem tem que cooperar. O homem tem a sua parcela de cooperação na sua salvação. Se o homem tem a sua parcela, então ele precisa entender qual é o seu lugar. E qual é o seu lugar? Comprar o favor de Deus. Então o homem entra para a sua salvação com as obras. E essas obras agradam Deus a ponto de convencê-lo de salvar o homem. Essa era a teologia popular. Isso estava sendo ensinado. Essa doutrina pela qual a salvação do homem só pode ser alcançada mediante essa colaboração com a graça de Deus. E essa colaboração é com obras. E geralmente essas obras são o quê? Dinheiro. Não é você ajudar uma idosa a atravessar a rua. Não é você dar um prato de comida para um pobre. Não. A obra que salva é manter a igreja. Pagar pela sua salvação. É você comprá-la. Então, isso descaracteriza o favor de Deus, a graça. Lutero era contra isso. E com isso, os líderes dessa igreja, vigente da época, davam a entender que a graça de Deus era como uma mercadoria, que você podia conquistar por meio de obras ou pagamentos. Então você ganhava o favor de Deus pagando. Se você paga, você não ganha. Mas essa era a ideia. E qual que é a palavra, então, chave nesse momento? Em todo culto, em tudo que acontece, na vida cotidiana de um cristão? Mérito. É o mérito. Você é merecedor, ou você tem que ser merecedor. Faça de tudo para ser merecedor. O mérito, então, se torna essa palavra-chave no processo de salvação. Interpretando a fé apenas, então, como a fidelidade aos ensinos e às práticas da Igreja Romana. Você tem que aceitar isso. Então, obras de caridade, coisas comuns que você pode fazer, como obras de amor, como uma vida cristã em desenvolvimento, e fazer com que a tua mão esquerda não saiba do que a direita faz. Fazer isso como uma disposição espiritual interna, livre. Né? Você poderia fazer assim, mas aqui não. Aqui já eram obras para a salvação. Então, compra de indulgência. Se você assistiu o filme de Lutero, eu e a Aninha assistimos essa semana, tem gratuitamente no YouTube. Lá você percebe o que era a indulgência. Gente, eles vendiam leite do seio de Maria. Você comprava leite do seio de Maria para poder comprar a sua salvação. Eles vendiam pedaços de madeira e diziam, são lascas da cruz de Cristo. Eles vendiam garrafas vazias e fechadas e vedadas e diziam, dentro da garrafa está o vento do Espírito Santo que desceu em Atos 2. Compre, leve para sua casa e ele seja salvo. Hoje esse ensino já foi derrubado pela própria igreja católica. Mas até então isso era muito forte, a ideia do purgatório. Um lugar que você passa de maneira intermediária para poder pagar o restante dos seus pecados, ser purificado e aí poder ir para o céu. Quando você morre, você não vai direto para o céu ou para o inferno. Você vai para um lugar intermediário onde tem uma segunda chance. Sofrer um pouquinho lá, se os seus pecados foram poucos. Pagando lá, depois você pode ser recompensado.
Aí diziam assim, você tem certeza se o seu avô está no purgatório? Eu disse, sim, eu tenho. Então, compre aqui a saída dele do purgatório. Ele te dava um documento onde o líder da igreja assinado dizia, eu liberto o teu avô do purgatório. Você dizia, puxa, graças a Deus o meu avô está no céu. Tirei ele daquele lugar horrível. Isso é indulgências. Será vendido a céu aberto em praça pública. Tá? Um crânio lá em Roma, onde diziam toque no crânio de Pedro, o primeiro Papa. Encoste a mão e seja abençoado por essa ossada. Essa era a ideia pregada. Compra de indulgência. Pagamento de missas em favor de almas do purgatório, como eu disse. Peregrinações, né, que eram caras, só para ver essas relíquias que eu citei. Doação de esmola aos pobres também era tido como obra para a salvação. E práticas de penitência, né, se flagelar em nome de Deus. Tudo isso para ser salvo. Então não tem dúvidas que tudo isso aqui serve para acender essa ideia em Lutero, para acender esse desejo dele de reformar. Tudo isso serve para fazer com que Lutero não aceite isso. Mas sabe o que é mais interessante? Que a gente, às vezes, de maneira errada, pensa que tudo aqui isso serviu como uma indignação de Lutero, e indignado ele fez o que fez. Indignado. Então a reforma é fruto de alguém que ficou bravo. Não tem muito a ver com Deus, é alguém que ficou indignado, revoltado, é fruto de uma revolta. Não. Se você acompanhar e ler a história dele, tudo isso aconteceu primeiro dentro de Lutero. Porque Lutero dizia, como é possível comprar se eu não consigo ser perfeito? Não há nada em mim que chame a atenção de Deus. Por isso ele tinha essas crises de oração em voz alta, crises de agonia, porque ele sabia que ele não era perfeito para aquilo que ele foi chamado para fazer. Existe uma palavra alemã que é difícil de falar, eu já fui até em alemães que falam essa palavra no YouTube, mas nem eles mesmos entram num acordo. Então é Anfechtung, mas é bem difícil, é cheio de consoante o negócio. Essa palavra alemã, ela é traduzida como pavor ou desespero. Essa palavra era repetida por Lutero. Ele chamava das suas aflições. E ela foi usada por ele para descrever esses conflitos que o atingiam, de consciência, que o torturavam diante desse Deus de misericórdia. Então, tudo isso nasce dentro, primeiro, de um homem. É uma tempestade interior. De alguém que olha para Deus e diz, não dá para a gente fazer por esse meio, porque não tem como comprar Deus. Como que a gente faz para se relacionar com Deus? E aí Lutero começa a entender o livro de Romanos. A carta aos Romanos. E diz a história que quando ele leu o capítulo 1, versos 16 e 17, que diz, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive da fé. Isso aqui foi como um calmante na vida de Lutero. Lutero entendeu que não se agrada a Deus a não ser em Jesus e pela fé. Ninguém compra Deus, mas a gente vive pelo que Deus fez por nós de maneira gratuita. A gente crê e assume a vida a partir dessa fé em Jesus. E isso deu um alívio a esse homem. E ele começou a pregar isso. Parem de querer agradar a Deus comprando. O caminho já foi aberto por ele mesmo. Vocês só precisam crer e assumir Cristo. Essa é a ideia desse homem. E tudo a partir do quê? De Romanos. Essa carta de Paulo rica, essa carta de Paulo que é incomparável à carta aos Romanos. Porque é nessa carta que Paulo trata de todos os assuntos que envolvem o Evangelho. E faz isso de uma maneira muito sistematizada, muito organizada. Essa carta aos Romanos, apesar de ter sido escrita para uma igreja pequena, ela é chamada de Tratado Teológico. É onde nós temos toda a teologia da Bíblia, toda a teologia do Antigo e do Novo Testamento dentro de uma carta. Tudo que a gente precisa saber sobre o plano de salvação de Deus está em Romanos. Em Romanos a gente descobre quem é, e agoniado por quem é, a gente encontra quem Deus é. E encontrando quem Deus é, a gente encontra um acesso a esse Deus numa pessoa chamada Jesus. E em Jesus a gente encontra o alívio para viver para Deus sem culpa e sem nenhum tipo de corrente, simplesmente pela fé. O justo vive da fé. Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho. Não nos envergonhamos da boa nova revelada em Jesus. A gente não se envergonha porque ele se revela no Evangelho em fé.
Por isso o justo vive da fé. Quando Paulo escreve isso, ele escreve a maior literatura evangélica, talvez, depois dos evangelhos, em pé de igualdade com os evangelhos. Então, essa carta aqui, ela trata de justificação, redenção, adoção, imputação, pecado, graça, todos os temas bíblicos, tudo que é necessário saber para viver para Deus. O tema central da carta aos Romanos é a revelação da justiça de Deus ao homem. Deus é justo e Deus não aceita nada menos que justiça. Deus não aceita nada menos que a santidade na justiça, do que a retidão. Ninguém consegue atingir o que Deus exige. Por isso, Deus cobrou os nossos pecados no Filho. O Pai cobrou no Filho os nossos pecados. Jesus é a justiça de Deus. Por isso que o Pai só aceita a obra do Filho, porque é a única obra que sacia a sede de justiça do Pai. Por isso que Deus só nos vê em Cristo, Ele não nos enxerga fora de Cristo. Todos os que estão fora de Cristo estão afastados de Deus. E veja como isso já estava prefigurado no Antigo Testamento, quando o sangue do Cordeiro é passado nos umbrais da porta e o espírito de morte não entra na casa para matar os primogênitos. Ali estava prefigurado o Cristo. A ira de Deus passa por sobre. A palavra Páscoa é passar por cima. Por isso eles celebram a passagem, eles celebram a Páscoa. Por isso a gente faz menção disso também. Quando a ira de Deus não nos alcançou mais, porque ele vê em nós o sacrifício do Filho. E não passou um pano para os nossos pecados. A sua ira foi derramada em Jesus. Jesus sofre toda a ira de Deus em nosso lugar. Por isso o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus morre sendo justo por causa de injustos. Não dava para ele passar o pano, ele tinha que cobrar. E ele cobrou em Jesus. Como que agora a gente quer dizer para Deus, Deus, aceite as minhas obras de justiça. Aceite as minhas boas obras, as minhas esmolas, as minhas benfeitorias. Olhe para isso e me salve. Deus diz, não, isso para mim é lixo. Porque parte de alguém corrompido, pecador. Eu só aceito a justiça de um santo, e santo só o meu filho é. Só Cristo é. Por isso, a gente está debaixo de Jesus, escondidos em Jesus. Tudo isso é ensinado em Romanos. Por isso que muitos chamam essa carta, assim como eu falei de Hebreus, né, domingo passado, o quinto evangelho, muitos chamam também Romanos de evangelho segundo Paulo. E Paulo também escreveu o seu evangelho, é a carta aos Romanos. Agora vejam, irmãos, todos esses assuntos que parecem técnicos, né? Eleição, predestinação, justificação, redenção, adoção, glorificação. Temos técnicos da soteriologia, temos técnicos da forma de Deus salvar. Tudo isso ficaria suspenso se Romanos fosse uma carta apenas técnica, teológica. Não. Esses assuntos não estão suspensos, porque a partir do capítulo 12, Paulo pega todo o pacote que ele escreve do 1 ao 11 em Romanos e coloca como chão para a gente andar em cima. Paulo incentiva os cristãos de Roma a entenderem o processo da salvação e, entendendo agora, a aplicarem os resultados desse entendimento na vida cotidiana, na vida comum. Por isso que a gente leu até o 21 da abertura. Veja o que ele diz. Ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Ou seja, não fique se achando. Para de se achar. Para de pensar de você mais do que você é. Cada um pensa segundo a medida da fé que foi dada. Isso aqui não parece uma coisa simples? Quando você encontra alguém muito arrogante, metido, que só sabe contar os feios, e você tem intimidade, você diz, ô, baixa a bola. Baixa a bola. Você tá demais já. Tá demais. Tá? Vamos baixar a bola. Não é o que você diz? Aí parece que é fácil do sujeito. Parece que quando a gente diz isso, o sujeito vai dizer, entendi, realmente. Eu estou dizendo, não. Para quem não tem Cristo, gente, é o comum. Aí Paulo está dizendo, sabe um sinal de quem está em Cristo? Sabe um sinal para que você tenha certeza que essa obra de Deus em Jesus está sendo feita em você? É isso ser natural a você. Você mesmo olhar para você e dizer, não, eu não sou quem eu estou pensando que eu sou. Eu sou bem menos do que estão dizendo que eu sou. Eu não sou nada do que pensam de mim. Eu sou muito menos do que isso. Por isso que a gente cantou, né? É Ele. Por Ele que eu gasto a minha vida. A gente diminui para que Ele cresça. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele.
Então Paulo pega a partir do capítulo 12 de Romanos e dá essas aplicações práticas e cotidianas. Não paguem o mal com mal, mas paguem o mal com o bem. Faça o contrário do que espera. Não se vinguem, ele diz. Entendo que a vingança pertence a Deus. Veja como todo esse pacote do evangelho extraordinário não é para que a gente saia por aí cuspindo fogo, estendendo a mão, expulsando o capeta, porque agora Jesus me salvou. É para que a gente viva para Deus em comunidade, sem pensar que é maior do que o outro. Aí você diz, mas isso tinha que ser natural. Sim, então pratica sem Jesus e vê se você consegue. Pratique sem Cristo essas coisas que são óbvias, que você ensina o seu filho desde criança a repartir, a não mentir, e vê se ele consegue sem Jesus. É claro que não. Por isso que toda essa obra da cruz é para que a gente faça o básico. E a gente falha no básico. A gente erra no básico. Paulo diz, olha, não é para tanto que eu estou exigindo que vocês creiam em tudo que eu estou dizendo. É para vocês viver, ó. Abençoa o que persegue. Tem alguém querendo ter o mal? Não queira o mal em troca. Abençoe a vida dele. A vingança de Deus não é tudo. A gente diz, mas Jesus vai morrer para isso? Sim, porque ele está dizendo, aplique essas coisas na vida de vocês. Então Paulo aqui segue um padrão, que ele sempre segue nas suas cartas. Ele termina a carta sempre com uma série de conselhos práticos. A mente de Paulo podia percorrer os infinitos teológicos, mas os seus pés estavam sempre na terra. Os pés de Paulo estavam sempre no chão, sólidos. Ele não se perdia nas suas razões, nos seus pensamentos. Ele podia lutar com os problemas mais profundos com teologia, mas ele terminava sempre com um ensino ético que ia governar as situações comuns da vida. Por isso que Paulo, então, conclui que na vida cristã, a doutrina e o dever andam juntos. Não é só saber, é praticar. Não é só entender o evangelho, é colocar em prática. Para Paulo, as nossas convicções ajudam a determinar o nosso comportamento. Você é o que você acredita. E eu não estou aqui com uma frase motivacional, tá? Eu não estou dizendo você é o que você acredita e você sair daqui dizendo eu sou super-homem. Porque você não é, nem é super-mulher. Mas Paulo está dizendo, com certeza aquilo que você crê vai ser revelado no seu comportamento. Se você crê em Cristo, então você nunca vai pensar de você mais do que você deve. Você nunca vai querer coisas grandiosas demais para você, porque você sabe que isso vai desviar você da simplicidade da vida do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Então não basta compreender essas explicações doutrinárias de Paulo. Isso deve ser demonstrado. Essa aprendizagem deve ser demonstrada na vida diária, a vida da fé em Deus. Porque é na obediência que o Evangelho ensina que a gente pode se relacionar com aquele que nos salva. Por isso eu queria falar nessa manhã sobre isso. O que Lutero descobriu e o que Paulo escreveu e também descobriu. As implicações dessa justificação pela fé. O que implica, pastor, eu ser justificado pela fé e não por obras, e não pelos meus feitos, mas eu consegui me apresentar diante de Deus inocente, pela fé na inocência de outro, Jesus. Implicações da justificação pela fé. A primeira implicação de se ver justificado em Cristo é entregar o corpo a Deus. Paulo diz assim no verso 1 de Romanos 12. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentem os vossos corpos. Paulo aqui, curiosamente, começa apelando às misericórdias divinas. Eu apelo à misericórdia de Deus, compaixões de Deus. Ele diz, tudo que eu escrevi até aqui, eu quero que seja verdade em vocês, pela misericórdia de Deus. Que Deus faça isso e dê chance de vocês viverem tudo isso aqui. Então, até aqui, tudo que os romanos têm que absorver é porque Deus é misericordioso. Que vocês vivam por essa compaixão. Então, Paulo deixa claro que essa exortação para que ofereça um corpo a Deus não é apenas um pedido pessoal dele, mas que quando obedecerem isso, eles entendam que estarão cultuando o próprio Deus. Pela misericórdia de Deus, vivendo para Ele, vivendo o bem do Evangelho para si mesmo. E Paulo faz aqui de maneira implícita uma comparação entre os sacrifícios da lei e os sacrifícios da graça. E qual que é a comparação que ele faz? Irmãos, todos os sacrifícios da lei do Antigo Testamento
eles terminavam como? Com a morte da oferta. Então, quando um animal era levado para ser sacrificado pelo pecado de alguém, aquele animal morria. E assim permanecia. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento terminavam em morte. A morte daquilo que se oferecia. Agora, no Novo Testamento, o sacrifício é Cristo. Ele é o Cordeiro. E esse único sacrifício foi a oferta feita pela morte de um só, que é Jesus. E que, através da ressurreição, não terminou em morte, mas terminou em vida. No Novo Testamento, o sacrifício não termina com a morte da oferta. Termina com a oferta viva. Porque Jesus está vivo. Então ele exorta que os cristãos romanos e nós, agora que estamos com essa carta, ofereçamos os nossos corpos como ofertas sacrificiais a Deus. Mas que, diferente daquelas do Antigo Testamento, não tem mais o seu fim em morte, mas tem o seu fim em vida. Quando você, então, é chamado a sacrificar-se no Novo Testamento, você é chamado a viver e não a morrer só, mas a morrer para si, para viver para Deus. Enquanto o culto da lei terminava com a morte da oferta, o culto da graça doa a vida ao sacrifício, deixando ele vivo. Ele diz: o único sacrifício é Cristo, que está vivo. Então ofereçam os corpos de vocês como ofertas sacrificiais vivas. Cada vez que, aspas, você se sacrifica pela tua vida cristã, você não morre. Você ganha vida. Cada vez que você nega um desejo de pecado, você se torna mais vivo. Cada vez que você foge da aparência do mal, mais vivo você se torna. Você sacrificou algo. Você abriu mão de algo, mas não morreu. Você permanece vivo. Percebe que o culto da graça, ao invés de nos matar, nos mantém cada vez mais vivos. Por isso, a cada culto, por mais que a gente negue aos nossos desejos, a nossa carne, o que quer, e por mais que a gente não tenha nenhum tipo de acordo com o pecado, a gente perca, sacrifique, a gente ganha perdendo. A gente vive morrendo para o pecado. Não termina em morte. Então, Paulo chama isso de culto racional. E essa expressão é muito significativa no texto grego. A tradução literal é aquilo que o homem dedica a totalidade da sua vida. O culto racional é aquilo que você dedica a tudo que você é e tem. A quem você dedica isso? Nas Escrituras, esse termo culto é sempre usado para quem? Para Deus. Então, o culto racional é entregar a Deus tudo o que tem, é sacrificar tudo para permanecer vivo. Isso significa que o verdadeiro culto é aquele que entrega tudo o que se faz com o corpo ao Senhor. Então, uma maneira de entendermos que fomos justificados é entregar o nosso corpo ao Senhor. Tudo que a gente faz com o corpo deve ser para Deus. E aí apaguem da mente de vocês a ideia de uso e costume, doutrina de homem, o que vestir, o que não vestir. Né? Não estou falando disso, não estou falando de uso e costume. O corpo a Deus é tudo. Tudo que você faz com o seu corpo. Toda a relação que você tem com esse mundo deve glorificar a Deus. Então a gente percebe que culto racional não é frequência no lugar. Por frequentar aqui periodicamente, quase não faltar, você não está ganhando pontinhos, estrelinhas no quadro de Deus lá no céu. A gente percebe também que o culto não é uma preparação para algo mais, como a gente foi ensinado. O culto é uma preparação para outra coisa. Então, na hora do louvor, a gente manda a glória para cima, porque daí Deus desce glória. O culto não é uma preparação, o culto é a própria ação da igreja diante de Deus. No culto, nós não estamos nos preparando para algo. Nós estamos cultuando algo. Culto racional não é memorizar a Bíblia, ter ela de cor, e nem ter uma liturgia aperfeiçoada. Mas culto racional é adorar a Deus, é dedicar-se a Deus de maneira total. Não ter nada que não seja dele. Imitando a entrega total de Jesus como sacrifício. Você imita isso. Nada mais é teu. Tudo é dele. O teu corpo não é seu. É tudo de Deus. É viver para Deus. É entregar a Deus a nossa vida de cada dia. Uma vez nós estávamos conversando, eu, o Cid e o Felipe lá em Itapema, no culto, e nós três conversando, tentando entender como que funciona essa vida cristã, né? E a gente, pensando nisso, não sei se para todos aqui é igual, mas eu não consigo pensar a minha vida sem pensar em Deus. Então eu acordo, a minha mente está sempre no modo
o que eu estou fazendo, e um texto bíblico, e acontece alguma coisa, e isso já ficou automático. E a gente dizia, como que a gente faz? A gente não consegue se livrar disso mais, porque agora a gente é de Deus. Por outro lado, a gente não cultua isso, como que diz, nossa, eu penso em Deus o tempo inteiro, porque a gente sabe que a gente também peca. E a gente vive nesse meio estranho, porque tudo que você faz reflete em Deus. Você recebe um elogio, e se você for honesto com você mesmo, você diz, não, esse elogio passou muito do ponto, eu não sou nada disso que estão falando. E lá dentro, quem elogiou não sabe a guerra que ele acendeu, o fogaréu que ele acendeu dentro de você. Porque daí lá dentro começou dentro de você internamente aquela guerra. Eu não sou isso que ele está dentro. Ah, se ele vestisse minhas calças. Ah, se ele me conhecesse de verdade. Ele não diria isso a meu respeito. Entendeu? E a mesma coisa é uma ofensa. Peraí, eu posso até ser ruim, mas não sou tão ruim do jeito de dizer que é, porque eu tenho príncipe. Percebe que tudo permeia isso, a gente não consegue mais pensar fora disso. Talvez esse seja o culto racional. Diariamente, constantemente, tudo que a gente pensa, a gente filtra por essa glória para Deus ou não, por esse favor de Deus ou não. Não parece? O culto racional é isso, gente, é dedicar a Deus de maneira sacrificial a vida diária. Então, culto a Deus não é só no momento que a gente veste a melhor roupa, a roupa que a gente comprou ontem só para vir no culto. Culto a Deus é cortar uma cebola. Culto a Deus é dar um beijo no filho e dizer boa aula. Hã? Culto a Deus é pegar o filho e dizer assim não faz, assim está errado, senão a gente vai ter que ter uma conversa mais séria. Culto a Deus é dizer, eu não vou agir assim, porque isso vai desonrar o nome do meu pai e da minha mãe, então não faço desse jeito. Culto a Deus é tudo que a gente faz. Percebe? Ah, então a gente é crente, crentão. Não, não é isso. A gente não faz como demonstração para os outros verem. É um modus operandi interno. É um botão que foi apertado e não volta mais. Não tem como recuar, não tem como pausar. Você vive para Deus, absolutamente para Deus, diariamente para Deus. O culto racional, o corpo oferecido a Deus em tudo que a gente faz. Então, a justificação afeta o nosso comportamento. Assim, atos de justiça são manifestados por meio de ações diárias. E o nosso corpo está envolvido nisso. Atos de justiça estão sendo manifestados no nosso comportamento. Quando você é justo, não é por você, é por Cristo. É imitando, é replicando a justiça de Cristo. Então, implicações da justificação pela fé. Primeiro, entregar o corpo a Deus. Segundo, entregar a mente a Deus. Verso 2. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo continua agora dizendo que a mudança tem que ser radical. Essa mudança ela não pode ser superficial. E para expressar a ideia de radicalidade, ele usa duas palavras gregas que são virtualmente intraduzíveis. Por isso a gente precisa de frases para traduzir. Né? A gente precisa traduzir por meio de frases. E a palavra que ele usa para essa adaptação ao mundo, e a minha tradução, a Bíblia Almeida século XXI já trouxe essa palavra, é esquema. Não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Essa é a palavra grega aqui, esquema. E esquema está relacionado à nossa forma exterior. O esquema de alguém é aquilo que os outros veem nele, é o que ele externaliza. Podemos até chamar de imagem, aquilo que é passado para os outros, forma externa. Então, o esquema de alguém, ele varia. Por que ele varia? Porque o esquema de um homem de 17 anos já não é mais o mesmo de um homem de 70 anos. Essa forma externa vai mudando, certo? Mas Paulo diz, por mais que mude, não se adequem ao esquema do mundo. Não se conformem, não tomem forma do que o mundo quer como imagem. Não vos amoldeis ao esquema desse mundo, aquilo que o mundo propõe como externo, como aquilo que é apresentado. Então, o esquema de uma pessoa está em constante mudança. De maneira que o Paulo vai dizer, não tentem amoldar-se. Não tentem moldar a vida de vocês com todas as modas do mundo. Não sejam como um camaleão que toma a cor do meio que está rodeando ele. Não façam assim. Não sigam o mundo e não deixem que o mundo dite como vocês devem ser. Esse esquema muda, mas vocês não podem mudar influenciados pelo mundo.
Eu falei no sábado aqui, que a gente estava estudando o livro de John Stott, de um termo que é usado por um filósofo brasileiro que eu achei muito bacana numa palestra que ele deu. E ele disse que a moralidade hoje do mundo é uma moralidade líquida. E o que é a moralidade líquida? Ele explica, ele diz, o líquido toma a forma do recipiente. Se você colocar água dentro de uma garrafa, a água vai tomar a forma da garrafa. Se você colocar água dentro de uma chaleira, a água vai tomar a forma da chaleira. Se você colocar água dentro de um pote, ele vai tomar a forma do pote, do balde. Onde você decidir colocar, num canudo, ele toma a forma do recipiente. Ele diz, tem muita gente com moralidade líquida. A moral dele toma a forma do ambiente. A moral dele é conforme o ambiente. Se ele está num bar, a moral dele é uma. Se ele está numa igreja, a moral dele é outra. Porque toma a forma do ambiente. Paulo está dizendo, não deixem que o mundo dite a forma da moral de vocês. A moralidade de vocês não deve ser líquida. Ele diz, não conformem-se com o esquema desse mundo. Não tomem a forma do mundo. E aqui, quando ele diz, não vos conformeis, ele não está dizendo, sejam inconformados, bravos, indignados. Até expliquei isso também nesse sábado. Não se conformar é não tomar forma. É não se emoldurar. É não se encaixar como uma peça de quebra-cabeça, que tem as partezinhas e encaixa só naquele lugar. O mundo quer te encaixar, o mundo quer que você tome forma do esquema que o mundo propõe. O mundo aqui é um mundo caído, né? É a proposta caída, é um mundo caído em pecado, jaz no maligno. Não tomem forma disso. Não deixem-se serem amoldados ou moldados por esse esquema mundano. Então a gente não pode ser um camaleão, um polvo, né, que muda de cor conforme o ambiente. Ele diz, não sejam assim. Ele diz, pelo contrário. Aí ele usou outra palavra. Sejam transformados, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. E a palavra que ele usa para transformar aqui é morfé. Metamorfose. Morfé em grego significa forma ou elemento inalterável de algo. Ele diz, sejam transformados lá naquilo que é impossível o homem transformar. Desde que Deus transforme aquilo que é inalterável para o homem. Sejam transformados na vossa mente. O mundo quer te encaixar. Deus quer te transformar. É isso que ele diz. Então, o homem não pode ter aos 17 anos o mesmo esquema que terá aos 70, mas será o mesmo homem. A morfé é a mesma. O interior é o mesmo. Ou seja, em seu aspecto externo, ele vai mudando. Mas toda pessoa, invariavelmente, é a mesma pessoa. Agora, Paulo vai dizer, adorar e servir a Deus é experimentar, então, uma mudança, não externa, porque essa o mundo oferece. Tentando te emoldurar no seu esquema. Mas é experimentar uma mudança interna, e essa só o Evangelho oferece. Mudar o nosso âmago, mudar aquilo que é inalterável, Deus altera. Por isso você pode conhecer gente que era terrível, e hoje é um servo de Deus. Entregue a Deus. Uma alma totalmente limpa por Deus. Totalmente perdoado pelo Evangelho, entendendo essa transformação. Porque ela não partiu externamente, ela partiu internamente. Por isso a gente vê Paulo prendendo o cristão no começo de Atos, matando o cristão no começo de Atos. Ele está ali aceitando a morte de Estevão no começo de Atos. E depois vem Paulo perseguido, apedrejado, sofrendo naufrágios, porque a mudança foi de dentro para fora. Por isso que entregar a mente a Deus é isso. É ser transformado no nosso interior. Descreve essa mudança, não do externo, mas do interno. Então entregues a Deus em mente, entregando a nossa mente, a gente vive uma vida dominada por Deus. Sem entregar a mente a Deus, a gente vive uma vida no mais baixo da nossa natureza humana. A gente até se espanta com coisas que a gente é capaz de fazer. Mas vivendo em Cristo, a gente vive uma vida dominada por Cristo e pelo Espírito. E o que produz em nós é uma mudança interior. Muda a nossa essência. Muda lá dentro. E agora a gente já não vive uma vida centrada em si mesmo, mas uma vida que gira em torno do Cristo e do Evangelho. Por isso que eu repito, a gente não consegue mais pensar em nada sem ter essa mente do Evangelho. Sem perceber se estamos agradando ou não a Deus. Sem perceber se aquilo glorifica a Deus ou não. A gente está sempre filtrando isso. A gente não consegue mais viver sem ter esse filtro. Sem ter essa graça de Deus diariamente. E isso decorre, Paulo vai continuar, pela renovação da nossa mente. E ele usa uma palavra para renovação.
aquilo que é novo em caráter ou em natureza, aquilo que se renova no seu sério, no seu âmago. Não se renova apenas naquilo que os outros veem, mas se renova onde os outros não veem, aonde ninguém enxerga, a mudança interior. Em outras palavras, alguém que era extremamente pecador está sempre a caminho agora de se tornar um santo. Não para ser adorado, invejado, idolatrado, mas para Deus, separado para Deus. Percebe então que o mundo tenta controlar o que a gente pensa? O mundo quer controlar a nossa mente. Vamos para a rede social. Os reels, esses vídeos que tomaram conta da nossa vida. Né? Você começa a ver um e de repente 1h30 do seu dia foi embora, você vê um vídeo colado no outro. E eles são tão espertos que eles sabem o que você quer assistir. De maneira que dificilmente vai ver um vídeo que você não quer ver. Porque partindo das suas pesquisas, eles conhecem o seu gosto. Você vai de carro, 1h30 de carro. Você gosta de mulher, 1h30 de mulher. Você gosta de homem, 1h30 de homem. Você gosta de comida, 1h30 de comida. Eles sabem. Você gosta de academia, 1h30 de academia. E assim vai. Aquilo vai sendo jogado e despejado. Controlando o seu tempo, sua mente, seu gosto. O mundo quer controlar. Deus quer transformar. Transformar a nossa mente. Transformar os nossos desejos. Transformar a nossa condição. O mundo tenta controlar a nossa mente com pressão externa. Mas o Espírito, quando transforma a nossa mente, faz isso com poder interno. É aqui dentro que muda, não é por fora. Então, ser justificado por Cristo é ser transformado interiormente por essa justiça. É clamar por essa justiça, como diz o Evangelho no Sermão do Monte. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados de justiça em Cristo. Então, não é só perceber-se justificado, mas é também refletir essa justiça nas suas decisões. Não é só entender-se agora como justificado que pode vir aqui, apresentar-se diante de Deus sem morrer, porque a ira de Deus já foi toda derramada em Jesus e nós estamos escondidos em Jesus e Ele não nos mata mais, Ele não nos cobra mais os mesmos pecados, porque ninguém pode ser cobrado pelo mesmo crime 2 vezes e o nosso crime foi pago. Jesus pagou. É entender isso. Entender que foi justificado, mas ao sair daqui, refletir essa justiça nas suas decisões. Refletir essa justiça, justiça da qual você foi alvo, naquilo que você faz de maneira cotidiana. Refletir isso lá fora. Se foi Cristo quem nos justificou, irmãos, então nós somos tão justos agora quanto seremos na glória no céu. Você não será mais justo no dia da redenção final, no dia da busca, no dia da volta. Ai, lá eu sou justo. Não, se a justiça não é tua e é de Jesus, Jesus é justo o tempo inteiro. Então nós somos tão justos agora quanto nós seremos no céu. Não seremos mais justos lá. Toda a justiça já é nossa aqui. Então ande em atos de justiça. Como? Que implicação? Oferecendo o corpo e a mente a Deus diariamente. Culto racional. Você entende isso? Que você glorifica a Deus a partir do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Tudo isso deve refletir uma glória para Deus. Inclusive, quando dorme, você glorifica a Deus porque você dorme confiando que mesmo você estando vulnerável, Ele cuida de você. Então, até dormindo, você glorifica a Deus. A gente não glorifica a Deus só das 9 às 10h30, 11 horas. Só nos domingos de oração, nos dias de culto. A gente não glorifica a Deus quando a gente decide fazer uma faxina na casa, levar o carro e dizer assim, eu vou pôr uma playlist de música que agora eu vou fazer escutando música. Não tem nada a ver com isso. Você glorifica a Deus dizendo sim para alguém, dizendo não para alguém. Você cultua a Deus em tudo que faz. Você cultua a Deus em cada proposta, na profissão que você escolheu fazer. Reflita se isso glorifica a Deus. O que você faz para ganhar a vida, o seu dinheiro? Isso tem que refletir glória para Deus. Cada ação nossa reflete glória para Deus. É um culto diário ininterrupto. Não acaba. Desde o dia que você creu, o culto começou. E não vai acabar, porque na eternidade
Aí vai ser perfeito. De lá para cá, culto a Deus sem parar. Diariamente, cultuando ao Senhor. Para encerrar, sem medo de errar, eu afirmo nessa manhã que nós somos ofertas sacrificiais ambulantes. Somos sacrifícios vivos. Não zumbi, morto-vivo, mas sacrifícios para Deus ambulantes, vivos. Morremos de uma vez no sacrifício de Cristo para assumir como nosso sacrifício diário a vida da ressurreição. Separada, voltada e agradável a Deus e unicamente a Deus. Para isso, a gente tem que entender que se o mundo quer controlar a nossa maneira de pensar, nós corremos o risco de sermos conformados. Mas se Deus controlar a nossa maneira de pensar, a gente vai ser transformado e não conformado. Ser justificado pela fé, então, significa que quando nós cremos em Jesus Cristo, para a nossa salvação, nós fomos considerados justos diante de Deus nesse dia. Isso foi particularmente destacado por Lutero nesse período da Reforma. Lutero destacou isso aqui, porque ele viu na justificação pela fé uma libertação das exigências de uma justiça própria ou meritória. Quando ele encontrou isso, ele diz: eu não preciso agradá-lo por obras. Eu tenho que agradá-lo pela única obra de Jesus. Ele se libertou disso. As exigências de uma vida santa não são o que homens dizem que é. É o que Cristo fez. É o que Deus diz que é. Foi isso que ele entendeu. Com isso, ele passou a afirmar, ou resgatar a afirmação de que a salvação é um dom gratuito de Deus. Gratuito. É graça, é favor. Essa doutrina enfatiza que a fé genuína em Cristo nos leva à reconciliação com Deus. E só. Toda obra praticada é resultado da fé e não um caminho para a fé. E proporciona o que a nós? Uma paz espiritual quando nos relacionamos com Deus. Não temos mais medo de Deus. A ira dele já foi derramada. A gente se relaciona com Deus em paz e não com medo, porque temos uma mente renovada diariamente diante dele. E qual é o papel das obras, pastor? Então quer dizer que eu não tenho que fazer boa obra nenhuma, é só crer. Embora as boas obras não sejam o fundamento da justificação diante de Deus, as obras têm o seu lugar na equação. As obras têm o seu lugar nessa fé. Tiago vai dizer que quem tem fé pratica boas obras. Ele vai dizer: me mostre a tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, vou mostrar para você a minha fé. Tiago não está dizendo que é salvação por obras, ele está dizendo que quem crê pratica boas obras. Percebe então que todo bem que você faz a alguém é resultado da fé e não o contrário. Não é para alguma coisa, é por alguma coisa. Você não pratica o bem para alcançar um favor, você pratica o bem porque você já foi favorecido. A gente faz por o que já aconteceu. Então as obras têm o seu lugar. Elas são manifestações públicas de uma fé. Aí diz assim: você está querendo comprar alguma coisa fazendo isso? Você diz: não, eu já fui comprado. Simplesmente fique com isso. É um resultado do que já aconteceu em mim. Essa é a graça do Evangelho. Você não precisa mais fazer por merecer. Você faz pelo mérito de outro. Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. A gente pratica o bem, não para, mas por. Amém? Que você guarde isso no seu coração. Pessoas morreram, gente, para que isso fosse pregado. Lutero não morreu cumprindo uma profecia de John Huss. Huss, em alemão, traduzido, quer dizer pato. João Pato. John Huss. Quando eles queimam o dom para queimá-lo, a pré-reforma ele diz assim: hoje vocês assam um pato, mas Deus levantará um cisne, e esse vocês não vão poder matar. Lutero não morre pela mão de assassinos. E ele foi o cisne levantado por Deus. Junto com ele tem muitos outros, né? Lembre-se, Calvino não é nome de demônio, tá? Calvino é o nome de uma pessoa. João Calvino, Martim Lutero, Ulrich Zwingli e tantos homens, Felipe Melanchthon, deram uma vida para que a gente tivesse acesso à Escritura. Lutero traduz o Evangelho e o Novo Testamento inteiro para o alemão. Pela primeira vez, alguém tem a Bíblia no seu próprio idioma para ler. Não é mais para um clero, não é mais em latim para um grupo distinto. Todos podem ler a Escritura. Se hoje você tem várias dessas em casa, se hoje você tem de maneira eletrônica, no seu idioma, numa tradução fiel aos originais, porque pessoas dedicaram a vida para isso. Deus levanta pessoas. A gente não idolatra a reforma,
não idolatramos Lutero, não temos nenhuma imagem de nenhum desses homens em lugar nenhum. Mas a gente levanta a mesma bandeira que todos eles, a do Evangelho. Spurgeon, Jonathan Edwards, David Briner e todos os outros, John Owen, homens santos de Deus. E a gente aqui, no nosso modo, em Bombinhas, somos santos de Deus, pregando o Evangelho e vivendo essa verdade dia e noite, anunciando essa justiça pela fé. Amém? Vamos participar passar para outra parte importante?